a prévia do PSDB, a prévia dos tucanos, virou rinha. Por quê? Porque o sistema de votação foi desenvolvido um aplicativo na região de Pelotas, que é o berço eleitoral de Eduardo Leite. Exatamente. Já começou por aí a ficar ruim. João Dória primeiro falou em urna, depois falou que era melhor utilizar as urnas do TSE, espalhar pelo país. Acabou vencendo a ideia de bancar a criação de um aplicativo lá na região de Pelotas. O aplicativo parou de funcionar às 8 da manhã, começou a instabilidade e agora de tarde todo mundo dizendo que estava impossível fazer qualquer tipo de atividade. Às 3 horas foi chamado uma reunião de emergência no Diretório Nacional do PSDB em Brasília. E aí eu conversei com a proa, né, quem está mandando na campanha de Eduardo Leite nas prévias. E a ideia que eles vão defender lá é o adiamento das prévias, no mínimo até amanhã, mas já tem gente falando em deixar para 2022. E aí, Evandro Cini, 2022, tá? É verdade, empurrar para o ano que vem. E aí eu fui procurar o time de João Dória. E os aliados de João Dória estão dizendo que ele usa palavras como vergonhoso, tapetão, para definir o movimento que está sendo feito pelo time de Eduardo Leite. Agora, Dani, eu estava percebendo que é como se fosse também Eu avisei, porque João Dória queria que o sistema de votação fosse o mesmo da Justiça Eleitoral e não esse contratado por uma empresa ou feito por uma empresa contratada dentro do berço de Eduardo Leite, né? É isso, a Universidade de Pelotas fez ali com acompanhamento, mas, gente, não deu certo, né? O fato está dado, não funcionou. E a partir daí você começou a ter uma série de desdobramentos para todos os lados. Tem gente, aliado de Eduardo Leite, dizendo que João Dória utilizou instrumentos heterodoxos para convencer parlamentares a apoiarem sua candidatura. Do outro lado está o time de Dória falando abertamente em uma tentativa deslavada de adiar as prévias diante do que eles dizem que seria uma derrota iminente. Vamos para Brasília conferir como é que está o clima? Quem está lá? Vamos chamar a Bárbara Baião, que está acompanhando essa história desde cedo, a cara dela. Aliás, né, Bárbara Baião, essa tentativa de Eduardo Leite é justamente para ver se ele consegue evitar que os votos dele tão pulverizados não fossem contabilizados diante dessa instabilidade, né? É isso, Evandro. Boa tarde novamente a você, a Dani e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O cenário aqui no Centro de Convenções é de final de festa. Só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa dificuldade, quem está conseguindo votar está horas ali com o aplicativo aberto e literalmente sai comemorando como se fosse um gol. Agora há pouco eu estava aqui plugada para entrar para a gente começar a conversar e duas pessoas berrando, dizendo CNN, consegui votar. Porque o que está acontecendo? Esse aplicativo foi alvo ali de disputa das duas campanhas. João Dória não queria, nesse primeiro momento, a questão do aplicativo, defendia a urna eletrônica, era muito cara e também começou a questionar o fato do aplicativo ser de Pelotas, o berço eleitoral de Eduardo Leite. E aí, os desenvolvedores desses aplicativos, teve uma auditoria também, e diante daquelas suspeitas também de possibilidade de fraudar, foi criado um mecanismo para dar mais segurança. Então, assim, verificação em 2 etapas, a pessoa tem que tirar foto. Então, uma série de etapas que precisam ser cumpridas, que eles esbarravam num primeiro momento. Aqui vi em vários celulares, não estava nem abrindo o aplicativo agora, num primeiro momento, depois começou a abrir a etapa da foto. Enfim, um drama realmente, muita gente comemorando nesse momento que está conseguindo votar, mas instabilidade completa e absoluta. Por que é tão importante isso? Tem 44 mil tucanos que estão inscritos para votarem. Esse evento aqui no Centro de Convenções foi feito só para 700 mandatários, a expectativa do partido. As urnas já foram, inclusive, fechadas e levadas ao Diretório Nacional. E esse voto de Eduardo Leite está mais pulverizado no país. Então, há sim uma tentativa da campanha do governador do Rio Grande do Sul em tentar adiar isso, porque há uma avaliação no seguinte sentido: se o voto de Eduardo Leite está mais concentrado, digamos assim, nos grotões, está mais pulverizado pelo país, é mais difícil, com tanta dificuldade de que a gente já viu até aqui, dessa pessoa persistir e continuar querendo votar do que, por exemplo, os eleitores de João Dória, que está mais concentrado no próprio reduto eleitoral dele, São Paulo. Inclusive, dos 44 mil tucanos aptos a votarem, 35% disso vem justamente do berço dele, o estado de São Paulo. Tem alguns... o clima aqui tá fim de festa, a gente já ouviu até
jingle de campanha, olha a ironia, da campanha de Geraldo Alckmin em 2018, Geraldo Alckmin, que a depender do que acontecer daqui, pode inclusive sair do partido. E as duas campanhas aqui estão literalmente dando coletiva. Pessoas que estão conseguindo votar estão aqui do meu lado. Vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico Nero, se conseguir mostrar aqui o clima do auditório, eu posso descrever para vocês. Tem muita cadeira vazia, mas todo mundo ali tentando falar com a imprensa de que está conseguindo votar nesse momento. Mas a informação que a gente tem oficial do partido é de que o aplicativo ainda seguia travado, inclusive lá no PSDB, paralela a essa reunião da executiva com os candidatos, tem sim um time de técnicos tentando botar esse aplicativo para jogo e alguns aqui dizendo que conseguiram. A votação iria acabar às 3 da tarde, foi estendida para as 6 e agora está esse clima de indefinição, todo mundo aguardando que vai sair dessa reunião. Mas o fato é que todos os tucanos que a gente conversa dão como certo de que se já estava difícil essa união entre tucanos, essa rivalidade que se viu entre as duas principais campanhas, a de João Dória e Eduardo Leite, depois do que já tivemos aqui, isso vai ficar ainda mais difícil. Evandro e Dani.